Oi, meu nome é Maria Eduarda da Luz, estou no quarto módulo de recursos pesqueiros. Nessa disciplina de Educação Física, agora uma da avaliação seria ler o texto Cultura do Movimento. Agora segue o vídeo. A cultura de movimento é o envolver a relação entre corpo, natureza e cultura, configura-se como um conhecimento que vai sendo construído e reconstruído ao longo das nossas vidas e da história. Um conhecimento marcado pela linguagem sensível que emerge do corpo e é revelado no movimento que é gesto, abarcando os aspectos bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações de jogos, brincadeiras, danças, esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangendo as diversas maneiras de como o ser humano faz o uso do seu corpo, ou seja, como cria e vivencia as técnicas corporais. Um conhecimento que permite a compreensão do mundo por meio do corpo em movimento no ambiente, cultura e história. A linguagem sensível é revelada pela movimentação do corpo no tempo e no espaço de cada indivíduo e da comunidade. Somos capazes de criar e recriar e, ao mesmo tempo em que nos expressamos, conseguimos nos comunicar. Pensar que a cultura de movimento envolve a relação entre corpo, natureza e cultura por meio de uma lógica recursiva é pensar que as técnicas corporais, influenciadas pelo funcionamento orgânico e pelas trocas culturais, ao mesmo tempo que criam e recriam os jogos, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas, provocando mudanças tanto no organismo quanto na sociedade em que estão inseridas. Podemos perceber essa recursividade quando acontece algum distúrbio na comunicação intraorgânica, como psicopatológicas, distúrbios metabólicos e hormonais, podendo ocorrer desequilíbrios nos códigos da linguagem ou comprometer a capacidade de criar e imaginar. As criações humanas também podem influenciar os códigos primários, ou seja, aqueles relacionados ao conjunto de funcionamento orgânico. Assim, um determinado espetáculo, um poema, um romance, um ritual, uma dança, uma peça musical ou teatral, ou até mesmo a narrativa empolgada de uma partida esportiva podem emocionar alguém, até as lágrimas, afetando ainda que, por momentos, seu equilíbrio biológico, ou seja, alterando o ritmo e a qualidade da comunicação intraorgânica. Percebemos que os textos da cultura, como as danças, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as lutas ou as ginásticas, possuem uma relação constante com os códigos de funcionamento orgânico e com os códigos da linguagem. Destacamos ainda que Mauss, em 1974, ao reconhecer que os atos corporais são fenômenos biopsicossociológicos, já se empenhava em tecer relações entre a biologia e a cultura, uma vez que reconhecia que determinadas técnicas corporais influenciam os fenômenos biológicos. Com relação à significação dessas práticas corporais, percebemos que possuem significados originais de acordo com o local em que foram produzidas, podendo mudar conforme o novo contexto e a interpretação das pessoas que vivenciam ou apreciam. Nesse sentido, o simbolismo das técnicas corporais varia conforme a educação, as diferentes experiências vividas e as trocas culturais. Em determinado local, uma atitude corporal pode ser permitida e em outro pode ser proibida, como ressalta Mauss em 1974. Ao serem criados no local ou advindos de outros lugares, os jogos, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas vão sendo recriados pelos seus outros participantes. Novos usos do corpo surgem, adquirem outros sentidos e os objetivos também se alteram. Essa capacidade de atravessar bairros, cidades, estados e países, além de ocorrer pelo fato de serem considerados como sistemas comunicativos, também sofre a influência do que é valorizado na sociedade em que estão inseridas e acabam sucumbindo os ditames da economia do mercado e a espetacularização. Os jogos, as brincadeiras, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas são criadas e recriadas por meio de novas descobertas e novas interpretações dos indivíduos e das sociedades, e são transmitidas por gerações, por diferentes grupos e épocas. Elas possuem normas específicas e independentes, mas podem se alastrar pelas diversas sociedades, permitindo as trocas culturais. Os sujeitos, ao reunir-se para vivenciar ou apreciar determinada prática corporal, contribuem com a construção do espaço social, espaço esse que vai sendo construído individual e coletivamente. Compreender a cultura de movimento a partir de entrelaçamento entre corpo, natureza e cultura também contribui para os sujeitos tenham acesso a manifestações culturais de outros contextos sociais, como possibilidade de se estabelecer reflexões sobre
as diversidades culturais, sobre as aproximações e diferenças com as suas realidades e a possibilidade de trocas culturais, contribuindo com a comunicação entre as várias localidades do mundo. Assim, provocando debate, teóricos e intervenções ligados à prática, modos de ser, de fazer e de viver diferentes realidades sociais e históricas. Bom, então, a partir do texto, nós podemos concluir que a cultura pode se manifestar de diversas formas, como danças, jogos, brincadeiras, esportes, sendo construída e adquirida por nós com o passar dos anos. E, além disso, ela possui diversas formas de se tornar suscetível a variações e criações de novos conceitos, dependendo da região e do contexto em que foi criada, né? Tornando-se assim um instrumento fundamental